Apresentado por Juraci Mendonça e Vitor Hanov. No ar, uma viagem pela história, emoção e paixão do futebol mundial. No apito inicial começa a emoção, a história do mundo rolando no gramado da paixão. Das arquibancadas ecoa a multidão. Alô, você da FM Benfica. Alô, amigos, alô, amigas, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do podcast Copa do Mundo, né? Falando sobre a Copa do Mundo, sobre o resultado dos jogos, sobre as análises, sobre os próximos jogos. Eu sou Juraci Mendonça na apresentação e eu estou aqui contando mais uma vez com a presença ilustre do meu amigo Vitor Hanov, o comentarista de todas as Copas, né? Principalmente da Copa de 98 na França, quando ele esteve lá ao vivo, assistindo, trabalhando, né? Trabalhando e aproveitou para assistir alguns jogos também por fora. Victor Hanov, boa tarde. E aí, meu querido Juraci, grande abraço para você, para os amigos da FM Benfica, nessa parceria com VH Produções. Um abraço para o nosso querido Arcelino Neto, que está na técnica. E alegria participar mais uma vez do nosso podcast Copa do Mundo. E eu já falei que é sempre bom dividir esta bancada com você, porque é algo singelo, né? É um papo legal, um músico, artista, escritor. Então, é uma coisa que a gente consegue fazer uma tabelinha perfeita, né? É isso aí? É verdade. Eu gostaria de citar que a nossa participação aqui no nosso podcast Copa do Mundo tem muito a ver com a alegria do futebol da juventude, né, o Juraci Mendonça? Sim, sim. A garotada gosta de jogar futebol e existe o sonho de jogar futebol, o sonho de ser jogador de futebol. E aí, onde a Associação Esportiva Tiradentes faz um trabalho belíssimo nas categorias de base, Juraci Mendonça. O Tiradentes, a gente pode observar nas imagens, tem na presidência o Marquinho Tiradentes, e a garotada lá joga futebol desde sub-14, sub-15, sub-16. Então, o sonho da meninada, né? Jogar futebol é realizado no Tiradentes, na Associação Esportiva Tiradentes, que você conhece bem. Você pode observar, tem a Toca do Tigre. Aí, olha, vou relembrar alguns jogadores que passaram pelo Tiradentes. Argel dos Santos, zagueiraço, Zagueirão, né? pau de dar em doido. Era, zagueiro, né? Zagueiro do Jogou Ceará. Fortaleza também, né? Ceará, Fortaleza, jogou no Vasco da Gama, foi revelado pelo Vasco da Gama, jogou no Tiradentes, foi treinador do Tiradentes. O Danilo meio-campista, sim, né? Sim. Foi treinador do Tiradentes durante muito tempo também. Então, Marquinhos Capivara jogou no Tiradentes. Capivara, acho que o Edmar também jogou, né? No final. Edmar, no final. Grande volante que era do Ceará, no final da carreira jogou Tiradentes, jogou né? no Tiradentes, nosso tigre da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então eu gostaria de enviar o meu abraço para o Marquinho Tiradentes, presidente do clube, e ele preza em formar o cidadão. Isso é a nossa alegria. Por quê? Porque tem a comunidade ali, tem a meninada, tem a garotada que vai lá e aquilo é uma coisa lúdica para essa turma que um dia chega para disputar a Copa do Mundo. Tudo começa nas categorias de base. Por isso que eu fico muito feliz com a alegria, né, de falar aqui de forma muito feliz mesmo, de falar aqui do trabalho que é realizado pelo Marquinho lá na Associação Esportiva Tiradentes, meu querido Juraci Mendonça. É isso, Hanov. Como não poderia deixar de ser, a gente vai fazer esse podcast falando inicialmente do jogo, né, da estreia do Brasil na Copa do Mundo, que aconteceu no sábado, né, passado, placar de 1-1 contra Marrocos. E eu vou ler só um trechinho aqui, o resultado e tudo já leram, né? Eu vou ler um pouquinho aqui só, projetando aqui para os próximos dias. Diz assim: o técnico Ancelotti
Como é que tu pronuncia, hein, Hanover? Ancelotti, é? É Ancelotti. Agora, Ancelotti. a gente aqui no Brasil... Ancelotti. Ancelotti, porque é interessante, quando a gente chega lá no exterior, o pessoal também, né? Sim. Por exemplo, eu lembro bem que o Careca, centroavante, que jogou na seleção brasileira, jogou Sim. no São Paulo, lá ele era chamado de Antônio, né? Antônio, que é o primeiro nome dele, né? Uhum. Então tem muito disso, tem muito da cultura local, né? Sim, Aqui a turma chama de Ancelotti, né? Que ninguém é obrigado a falar como eles, né? não E eles também não são obrigados a falar como a gente. Não são obrigados a falar. Então vamos lá. O técnico Ancelotti não descarta mudanças no Brasil para o próximo compromisso contra o Haiti, na próxima sexta-feira, na Filadélfia. A vitória da Escócia sobre o Haiti por 1-0 colocou a seleção europeia na liderança isolada do Grupo C da Copa do Mundo, depois que o Brasil e Marrocos empataram em 1-1. Além de assumir a ponta da chave, a Escócia encerrou um longo jejum ao marcar seu primeiro gol em Copa do Mundo desde a edição de 1998. O resultado aumentou a importância dos próximos jogos da seleção brasileira. Após empatar por 1-1 com Marrocos na estreia, o Brasil precisará vencer o Haiti com uma boa diferença de gols para não correr riscos de chegar à rodada final, dependendo de combinação de resultados. A situação do Grupo C mantém o cenário aberto. A segunda rodada será disputada na sexta-feira, próxima, dia 19, com Escócia e Marrocos se enfrentando às 19 horas, enquanto Brasil e Haiti jogarão às 21h30, horário de Brasília. Aí diz aqui, a última rodada está marcada para o dia 24 de junho. O Brasil vai enfrentar a Escócia às 19 horas, em Miami, e no mesmo horário, Marrocos vai medir forças com o Haiti em Kansas City. Victor Hanover, eu queria que você falasse para a gente aqui como é que você viu essa estreia, o que é que você destaca. É o seguinte, o Juraci e meus amigos do podcast Copa do Mundo. O primeiro tempo do jogo entre Brasil e Marrocos, eu creio que tenha sido a atuação mais desastrosa de uma seleção brasileira, pelo menos nas últimas 10 edições de Copas do Mundo, né? Foi, na verdade, um negócio impressionante, como ninguém se entendia, né? Ninguém se entendia. E principalmente aquela questão no meio de campo, que a gente já vem citando. Eu observei também que a imprensa brasileira, eu escutei diversos comentaristas, ex-jogadores e tudo, exatamente para a gente ter uma base, porque eu não quero ficar batendo aqui na mesma tecla, sabe, ô Juraci? Em cima de jogador X, jogador Y, porque tem gente que faz isso e eu não gosto porque às vezes fica parecendo uma perseguição. Mas o que a gente tem que fazer é falar a verdade honestamente, né? Por exemplo, o Casemiro não dá mais, né? Ele não está conseguindo acompanhar. E tem o Danilo Santos, do Botafogo, que está voando, cara, né? Então, são essas coisas. O próprio Ederson, que foi convocado depois para o lugar do lateral, do Wesley, né? O próprio Ederson também joga muito, está no ritmo, né? O Casemiro está com uma lentidão. E o futebol, ele é uma coisa impressionante. Aí, assim, como eu não tenho nada contra o Casemiro, pelo contrário, ele já nos deu tantas alegrias. Um jogador brasileiro que conseguiu tanto sucesso no futebol europeu, no futebol mundial. Então, eu não vou ficar repetindo isso, né? Todo mundo está vendo. O futebol, ele tem algo tão interessante, Juraci, que quando o atleta não consegue mais acompanhar o ritmo, é uma coisa que fica ali notório para todo mundo observar, né? A idade vai chegando, às vezes não é nem só a questão da idade, não. Às vezes outros motivos, uma contusão, uma questão física que é característica de cada ser humano, cada um tem a sua forma, né? Então, por exemplo, quando não acompanha mais, não acompanha. Então, o que aconteceu ali no primeiro tempo? Por que o Ancelotti mudou logo no intervalo e ele tinha que mudar mesmo? Porque o gol saiu exatamente ali naquele corredor, entendeu? O Casemiro já tinha feito uma falta. Eu tenho a impressão que ele já estava, inclusive, com o cartão amarelo. Não tenho certeza, né? Só olhando a ficha técnica do jogo. Mas, enfim, não foi difícil para o Ancelotti observar que aquele corredor estava aberto. E no futebol moderno, meu amigo, é o seguinte. No futebol moderno,
a gente trabalha com 2 pilares, né, Juracy? O espaço e a velocidade, né? Quando eu digo no futebol moderno, é porque houve uma época em que as coisas, né, eram uma coisa assim mais lenta, até aparecer aquele momento certo. Hoje eu tenho acompanhado, eu estava assistindo Holanda e Japão, foi um jogo eletrizante. O Japão conseguiu o empate ali no finalzinho do jogo, mas esses jogos de Copa do Mundo são jogos apaixonantes por causa disso, porque tudo pode acontecer, os melhores craques estão lá, né? E eu fiquei impressionado com a intensidade desse jogo, né? O Japão conseguiu o resultado no finalzinho. Assisti também a goleada da Suécia em cima da Tunísia, 5-1, e fiquei impressionado. Por quê? Porque a Suécia que conseguiu, a Suécia conseguiu uma vaga na Copa do Mundo, não foi fácil não, foi difícil, a caminhada foi muito difícil para chegar na Copa. E aí, rapaz, foi cada golaço, Juracy, cada golaço sensacional. E um time muito veloz também. Então, eu assisti a vários jogos, inclusive você pode acessar o nosso Instagram, Vitor Hanover Oficial, que eu escrevi algumas resenhas sobre algumas partidas da Copa do Mundo. A gente está procurando assistir o maior número possível de partidas. O que eu fiquei assustado foi que o Brasil tentou de tudo, né, para organizar ali, mas o Juracy, os caras não estavam conseguindo acertar 1-2. O passe... Aquilo foi que me assustou muito, entendeu? 1-2 dos caras era uma dificuldade. O Rafinha, nós estamos insistindo com o Rafinha desde a última Copa do Mundo e tem uma explicação. O cara está voando no Barcelona. Mas quando veste a camisa da seleção, né, é um absurdo. O centroavante, o Igor Thiago, as manchetes dos jornais mundiais dizendo, olha, essa camisa aí, isso aí, Romário e Ronaldo jogaram, pelo amor de Deus. Quer dizer, a imprensa europeia, a imprensa mundial, né, apresentando ao público, dizendo, olha, não dá para comparar. Por exemplo, um lance daquele, o cruzamento, um centroavante de ofício é cabeçada ali, aquela bola, cabeçada com categoria e correr para o gol. O cara não consegue nem chegar na bola, perdido, totalmente perdido. Às vezes, a ideia que dá é que o cara diz, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí é onde entra a história do Endrick, certo? Enquanto o Igor Thiago está apavorado, enquanto o Paquetá não consegue acertar um passe, pelo amor de Deus, cara, não consegue acertar um passe, não consegue criar uma jogada. Enquanto esses caras estão apavorados, está o menino Endrick. Eu observei, inclusive foi feita uma leitura labial, ele conversando com o Neymar, e ele dizendo ali no banco de reservas, cara, eu quero entrar, se eu entrar eu posso... Você está entendendo? O cara ansioso para jogar. Enquanto os que estão jogando estão se tremendo de medo. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Com relação ao treinador, o Ancelotti, eu acho que ele tentou mexer no time no intervalo e no final do jogo. Ele foi perguntado, né, por um profissional de imprensa, perguntou, Ancelotti, por que você demorou tanto a mexer? Olha como é que está a situação. O profissional de imprensa, o repórter, perguntou, por que você demorou tanto a mexer? Aí ele disse, olha, eu fiz alterações aos 45 minutos, quer dizer, no intervalo. Ele fez 2 alterações no intervalo, né? Então ele não demorou a mexer. O problema foi que ele mexeu errado. E depois, de novo, ele não deu a chance para os caras que estão voando. É muito simples. Rapaz, o Ryan e o Endrick com o Vini Júnior. Esse daí é o ataque. E o restante lá, se segurar, tira o Casemiro, bota o Danilo e o time está formado. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. Toda a imprensa está observando que é assim. Por quê? Porque enquanto os que estão jogando estão com medo, os que estão no banco estão ansiosos querendo jogar. O problema está sendo esse. O Ancelotti... Agora, eu vi hoje, inclusive, o cidadão que está lá nos Estados Unidos, o repórter, o jornalista, ele disse o seguinte, olha, isso aqui não é um comentário, é uma informação. Ele disse assim, eu não me lembro o nome dele, eu estou lendo tudo que tem, assistindo a tudo. Mas ele disse o seguinte, que o Ancelotti está convencido de que a Copa vai começar nas oitavas, nas quartas de final, que essa fase agora é uma fase de organização. Ele está ajeitando o time, mas que
vai passar. Como eu não ouvi o Ancelotti dizendo isso, eu, né, estou acreditando no que o repórter falou, porque isso é algo muito sério. Se ele falou, ele disse que tem uma fonte né, lá na CBF que conversou com ele, bateu um papo e disse que a projeção é essa. O que eu vi o Ancelotti dizer, aí eu vi, aí tem as gravações, né? O que eu vi foi o Ancelotti dizendo que vai fazer, vai tentar, vai melhorar, né? Vai mexer na equipe para a equipe melhorar, né? Então, mudanças vão acontecer? Vão acontecer. Até porque não tem como ser diferente. Deixar aquele time ali apático não dá. A Copa do Mundo é uma coisa... Olha, já houve outras Copas do Mundo. Olha, Garrincha e Pelé, em 58, foram entrar na terceira rodada. Eu estou falando de Garrincha e Pelé. Foram entrar na terceira rodada. É difícil. Ô Juracy, às vezes a gente observa... É uma situação difícil. Até o relacionamento... Você sabia? Eu fui repórter... Durante muito tempo, repórter de pista, né? Então, eu sempre entrevistei, tive convivência e muita amizade também com diversos treinadores de futebol, né? O treinador de futebol, ele é um cara, ele tem as convicções, entendeu? E ele geralmente, eles acreditam naquilo ali e vão naquilo ali. A gente respeita até certo ponto, por quê? Porque nem sempre, quando a gente faz a crítica, eles aceitam. Não é verdade? Então é uma via meio que de mão dupla, entendeu? Eu faço aqui uma crítica, ele pode não gostar, né? Ele pode não gostar. E ele escala o time dele, eu posso não gostar. Não é verdade? É verdade. Eu queria levantar 2 bolas para você aqui, para você cabecear e fazer gol. Certo? Do jeito que o Igor Thiago não conseguiu, não né? conseguiu, eu não lembro onde era que eu estava num restaurante, rapaz, eu não lembro qual, nesse final de semana. E eu recebi pelo WhatsApp aquelas brincadeiras, né? Que dizia assim, Neymar cortado da seleção. Acho que eu mandei para ti, né? Eu também foi um susto, rapaz, quando eu vi aquilo ali. Neymar cortado da seleção, Pedro será convocado. Uhum. Aí eu me apressei em abrir porque eu queria que aquilo acontecesse. Entendeu? Tô entendendo. Quando eu abri, era aquele grito de gemidão, né? Gemidão do Gemidão. Do Zap. Gemidão do Zap. Mas aí o que me despertou o quê? Que aquele jogador Pedro, do Flamengo, ele tinha vaga nessa seleção. Porque ele tá fazendo gol de todo jeito, rapaz, o cara. O Pedro, ele é o seguinte, rapaz, ele é um artilheiro incontestável, que o público brasileiro conhece. É por isso que eu te falo, essas coisas da seleção brasileira a gente não entende e é melhor não entender mesmo. Porque não adianta, Juracy. Para não se envolver. Não adianta eu estar falando aqui em cima de suposições. Não adianta. Ou o cara tem provas para chegar e dizer que uma coisa está acontecendo, ou a única coisa que a pessoa pode emitir é uma opinião, porque aí é a minha opinião. Eu não estou acusando ninguém de nada, não é verdade? Mas, por exemplo, o goleiro Alisson está na terceira Copa do Mundo dele. Sabe, cara, eu não vejo o Alisson fazer grandes... Eu não vejo ele complicar também muito o meio de campo, não, sabe? Ali, a defesa, né? O meio de campo, a forma de falar, mas a defesa. Eu não vejo. Mas também eu não vejo, assim, por quê tanto protagonismo, você está entendendo? Sempre o camisa 1 é o Alisson, Então vi também as pessoas falando sobre isso. Será que um outro goleiro ali não teria uma oportunidade, sabe? Será que só existe aquele? O cara que já está na terceira Copa e não tem visibilidade, né? O grande público não conhece. Não tem visibilidade. A mesma coisa é com o glorioso Igor Thiago, que pelo que eu vi ali, se ele deslanchar na Copa, será uma grande surpresa para mim. Por quê? Ele não tem nenhum tipo de identificação com o torcedor brasileiro. Quem está jogando aqui o Brasileirão toda quarta e domingo, Libertadores e tudo, é o Pedro, que é um cara que tem, na verdade, uma empatia com o público, né, e tal. Aí ele não vai, e o Igor Thiago, que fez uns gols... Existe também essa questão que eu observo muito, sabe? O cara vai para a Liga da Inglaterra, entendeu? Aí faz, né, a liga mais cara do mundo, a liga mais famosa do mundo e tal, aí faz logo... Começa a fazer gol lá e tal, aí... Seleção brasileira. Rapaz, não é assim, não. Nós temos aqui na América, tá entendendo?
Nós temos campeonatos fortíssimos. Jogar Libertadores não é brincadeira, não. O Campeonato Brasileiro daqui é um dos mais difíceis do mundo, né? Um dos mais difíceis do mundo. Aí o passaporte pro cara. O cara que está brilhando aqui no futebol brasileiro, o Pedro, eu vou te falar, o que atrapalhou também é porque ele se contundiu, né? Ele se machucou, então ele teve problema no joelho e tal. Eu creio que se não fosse isso, não tinha como segurar. Porque ele é muito bom e ele é querido e tal, né? Estatura boa, né? Estatura boa, um cara Impulso, forte. né? Impulso. Agora, me assustou, eu confesso a você que me assustou. Aquele lance do Igor Thiago, naquele cruzamento lá, naquela tentativa de cabeçada, que eu não sei o que foi. Me assustou por quê? Porque o atacante de ofício, o atacante clássico, ele espera uma bola daquela. Ele subiu sozinho. Ali, rapaz, eu vou te dizer, o tão criticado... Era fechar os olhos o tão criticado Serginho Chulapa, que o pessoal critica tanto e tal. E ali naquela bola, era cabeçada... Você tá entendendo? Colocava a bola na rede. Que eu não sou um defensor, eu sou um defensor do Roberto Dinamite. Cresci, meu ídolo, sou vascaíno, todo mundo sabe disso e tal. Então, o Careca, a gente falou aqui, grande artilheiro. O Romário fez gol de cabeça em Copa do Mundo. Gol decisivo contra a Suécia, você lembra bem. Cruzamento da direita, subiu lá, o baixinho fez o gol. Então, o centroavante de ofício, uma bola daquela é subir e colocar para dentro. O que me assusta é isso. Agora, o Endrick, na hora que entrou, a bola, pá, gol nos jogos preparatórios. O Ryan entrou, fez um golaço, rapaz. Aí esses caras estão voando para jogar a Copa do Mundo e não estão tendo chance. Isso é o que está irritando, você está entendendo, Juraci? Isso é o que está irritando. É a questão de que, se você não tivesse as peças, aí tudo bem. Mas você tem a garotada querendo jogar e o cara não deixa. Agora, por que que deixa ou por que que não deixa? É aquilo que eu estava te falando. A única coisa que eu posso fazer é emitir uma opinião. Por exemplo, eu acho que o Alisson não tinha mais por que ser titular da seleção brasileira. É a minha forma de pensar. Está entendendo? Eu posso pensar muito bem assim. Não é verdade? Porém, toda a Copa do Mundo está lá. Ele trabalha com... Pelo menos estava trabalhando até recentemente com o Tafarel, que é treinador de goleiros do Liverpool, né? Até recentemente. Porque as coisas mudam tanto no futebol e eu sozinho não tenho como acompanhar o futebol mundial do Brasil. Não, a gente vai... As notícias a gente vai lendo e vai acompanhando o futebol para poder chegar bem informado. É o mínimo que a gente né? Mas o Alisson e o Tafarel trabalharam juntos lá no Liverpool. É porque eu estou só um pouco de dúvida, porque com essa mudança agora, com a chegada do Ancelotti, eu não sei se houve uma mudança com o Tafarel tendo que ficar numa atividade permanente aqui ou se consegue conciliar lá no Liverpool. Mas, enfim, os dois trabalharam juntos lá no Liverpool. E fica aquela questão do Tafarel ser o treinador de goleiros e ter a confiança no Alisson. Então, por exemplo, eu creio que ele passe um relatório para o treinador, né? Dizendo quem é o goleiro que está melhor preparado. Na forma de pensar dele. Eu tenho que respeitar, mas não sou obrigado a concordar, não é verdade? É verdade. A outra bola que eu vou levantar para o meu amigo Victor Hanover, eu estive vendo... Não vai cortar. Eu estive vendo um vídeo de uma japonesa, ela falando do amor que os japoneses têm pelo futebol brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, da decepção que eles, os japoneses, estão com os últimos jogos da seleção brasileira, porque lá eles conheciam o futebol brasileiro como um futebol show, futebol samba, né? É verdade. E isso, eles não estão mais vendo isso. E eles querem dizer que isso acontece porque a maioria dos jogadores da seleção hoje não estão jogando no futebol brasileiro. Eles vão cedo para o exterior, são super treinados para fazer aquele jogo básico, né? Sem muito drible, sem muito confete como tinha o futebol brasileiro. E eles disseram que o cara abriu lá para comentários, quase todos os comentários, quase 6 mil comentários, todo criticando a falta de brilho do futebol brasileiro. E disseram que até
o treinador não é mais brasileiro, né? Treinador da seleção, né? Para completar, esse ano, falaram até em chicletes e chiliques, né? Esse ano, na estreia da Copa, além do Brasil não apresentar o futebol que eles gostavam, os japoneses, até o treinador veio de fora cheio de chicletes e chiliques. Chicletes e chiliques, isso aí é legal. Agora, o interessante é porque o japonês ele tem esse carinho pelo futebol brasileiro. Vale salientar que o Zico ajudou muito na formação, né? O Zico chegou lá, deu espetáculo jogando futebol. É até hoje queridíssimo. O Zico é queridíssimo lá no Japão, rapaz. E grande ídolo, com estátua, direito à estátua e tudo. Então, o Zico fez muito pelo futebol japonês. E levou para lá o Edu, o irmão dele, que foi inclusive treinador do Fortaleza aqui. O Ceará quem jogou foi o Antunes, irmão dele. Sim. E o Edu, que jogou no Vasco, jogou no América, foi treinador do Fortaleza. E foi trabalhar com o Zico lá no Japão. O Alcindo, atacante, Alcindo, né? Grandão, jogou no Kashima. O Leonardo. Então, o japonês se acostumou a acompanhar o futebol arte do Brasil. O Leonardo jogava muito, campeão do mundo. Então, o Alcindo do Flamengo, rápido, eficiente. E o Zico, genial. Então, hoje, e não é só o Japão não, rapaz. Na verdade, essa estreia do Brasil assustou o mundo inteiro. Assustou o mundo. Eu vi as manchetes, todo mundo assustado. E quando o Vinícius fez o gol, os jornais lá da Itália, né? Baila, eles ainda tentaram, né? Porque tem, quer queira, quer não, tem um nome italiano no comando, né? Tem um pouquinho da Itália lá. Vão, porque, aliás, não é nem um pouquinho, não. É a questão do cara que está montando o esquema. Aproveitando que eles não estão na Copa e o treinador do Brasil, é de lá, né? É de lá, então... Eles vão puxar. Agora você falou, e eu estava até com medo de esquecer isso, que eu não escrevi aqui no roteiro e nada, eu me lembrei agora dessa questão da Itália não estar na Copa. E eu vou te falar, já faz 3 Copas, né? Mas eu vou falar aqui uma coisa para você, Juracy. A seleção brasileira, ela disputa as eliminatórias com quem? E são quantas vagas, certo? Olha, a seleção vai jogar contra Venezuela, contra a Bolívia, Peru, Chile, que já tem uma seleção, né? Aí a Argentina e o Uruguai são 2 seleções. Agora são quantas vagas na América? Você está entendendo? Você pode observar, eu acho que tem umas 6 vagas, né? E ainda tem uma vaga que vai para a repescagem. Você está entendendo? Então é praticamente impossível, sendo aqui da América do Sul, ficar fora da Copa do Mundo com relação à qualidade do futebol brasileiro. Porque, por exemplo, o Chile não foi a todas as Copas, né? Daqui não tem. Aí o Peru, a Venezuela. Tá entendendo? Bolívia. Então, o Brasil, se ele não tiver um protagonismo, pelo menos na América do Sul, para garantir a presença nas Copas do Mundo, por que eu estou dizendo isso? Porque se o Brasil fosse localizado na Europa, eu não sei se ele teria essa história, esse histórico de participação em todas as Copas do Mundo, não, porque lá é diferente. O equilíbrio é totalmente... Olha, eu vou contar aqui com você. Itália campeã do mundo, a Alemanha campeã do mundo, a Suécia, que a gente viu ontem, vice-campeã do mundo, até para o Brasil. A Holanda. Rapaz, a Holanda foi vice-campeã do mundo 3 vezes. 74, 78 e 2010. Aí a Espanha campeã do mundo. Tá entendendo? A gente tem Portugal, que não foi campeã do mundo, mas está ganhando, ganhou lá a Eurocopa, ganhou tudo. Tá entendendo? Então, aí a diferença aqui, quem é que a gente tem aqui na América do Sul? A gente tem a Argentina, incrível, sensacional. Tem o Uruguai, que é uma grande força, ganhou mundiais, e tem o Brasil. Me diga mais aí, quem é a seleção que chega para ganhar mesmo, para resolver as coisas? Não, tem o Chile, ganhou ali a Copa América algumas vezes, tá entendendo? Então, mas para chegar e ganhar um campeonato mundial, o Brasil ele não faz nada além do que a obrigação dele, sendo um país da América do Sul, está pelo menos classificado para a Copa do Mundo. Aí eu vou repetir para você, com a crise, porque o futebol brasileiro está passando por uma crise de formação de grandes jogadores. Todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém. Se o Brasil
disputasse eliminatórias para a Copa do Mundo com os europeus, eu não sei se ele não estaria numa situação parecida com a da Itália. Você está entendendo? Por quê? Porque houve uma mudança, essa geração não acompanha. O que está acontecendo na Itália? O que está acontecendo na Itália é um problema dos italianos. Eles precisam resolver lá. Eles disseram que estão recebendo muitos jogadores, sempre receberam muitos estrangeiros, e aí a turma mais jovem não estava tendo oportunidades, e nisso aí não houve renovação, e o time terminou que não consegue ir mais para lugar nenhum. Aqui no futebol brasileiro, acontece o quê? Não é a questão dos estrangeiros. Nós temos os estrangeiros aqui, são todos bem-vindos, né? Nós temos aqui colombianos, temos argentinos, né? Até aqui no futebol cearense, diversos, né? Tem. Então, e eles são todos bem-vindos. Não tem problema, porque aqui no país de futebol não tem problema, extensão territorial, lá do Acre até o Rio Grande do Sul. Meu amigo, é time demais, é campeonato demais, tudo bem. E tem também uma formação de jogadores, jogador surgindo toda hora, gente querendo jogar bola. Parece uma fábrica, né? Parece uma fábrica. Você falou tudo, parece uma fábrica. E nos outros países não é bem assim. Só que essa fábrica, aí o que eu acho interessante é que eu estava vendo uma vez uma reportagem, um repórter brasileiro. Cara, eu não sei, tem umas coisas que a gente observa. O cara dizendo que uma dessas finais aí do Mundial, e o Grêmio ia jogar, eu acho que foi aquela final, Grêmio e Real Madrid. Né? E o cara estava lá em Madrid, e o outro não sei o quê. E o cara dizendo que o europeu não conhece o futebol brasileiro, não conhece os times brasileiros. Tá entendendo? E o repórter brasileiro lá querendo insistir nisso. Aí não conhece, não? Conhece, não. E por que o cara joga aqui com o Vinícius Júnior? Eles vieram buscar onde? No Flamengo. Paquetá eles vieram buscar onde? No Flamengo. Esse Igor Thiago jogou a Série B pelo Cruzeiro. Vamos lá, o Hendrick, foram lá no Palmeiras. Como é que não conhece, rapaz? Né? O Estevão, foram lá no Palmeiras. E como é que não conhece, rapaz? O Ryan, estava no Vasco jogando aqui, foram lá no Vasco. Eles conhecem muito mais do que a gente pensa, rapaz. O Campeonato Brasileiro, você estando lá na Europa ou em outro continente, o Campeonato Brasileiro está lá na televisão, cara. Que nós estamos na era moderna. E o cara querendo dizer... Rapaz, o Atlético Mineiro é um dos clubes brasileiros mais conhecidos no mundo. Ganhou Libertadores, o Ronaldinho Gaúcho ajudou muito isso. Né? Quando cheguei lá na Espanha, fui fazer uma visita lá ao Barcelona e tal, conversando com o pessoal de outros países que estava lá visitando e tal, e o pessoal perguntando pelo Atlético Mineiro, aquela época que o Ronaldinho estava jogando lá, né, conquistando Libertadores e tudo. Então, o cara acha que só existe o quê? É o Real Madrid? O Barcelona? Não, cara. O futebol brasileiro é conhecido, os caras vêm buscar. Há quantos anos isso? Olha, veja aí o Raí. Jogou no PSG com a camisa 10. Faz quantos anos isso? O Raí foi campeão mundial em 94 pela seleção brasileira. Entendeu? Então, rapaz, o futebol brasileiro, para você ter uma ideia, o Evaristo de Macedo, nosso treinador aí, gente boa. Alô, Evaristo, um abraço. O Evaristo de Macedo jogou naquela época da década de 50, jogou no Barcelona e jogou no Real Madrid. Eles vieram buscar o Evaristo na década de 50. O Evaristo jogou no Flamengo, jogou no Madureira aqui. Então, cara, eles conhecem muito e tem os olheiros em todos os campeonatos, cara. Eles conhecem, Juraci, para você ter uma ideia, eles conhecem as nossas categorias de base, rapaz. Você está entendendo? A CBF ali... Porque, por exemplo, eu vi o Vinícius Júnior agora, a entrevista dele, dizendo que quando ele chega na Granja Comari, ele se sente em casa porque ele frequenta aquilo ali desde quando ele tinha 14 anos, cara. Ele jogou nas categorias de base toda. Então ele está sempre ali na Granja Comari, você está entendendo? E aí o cara querer fazer uma reportagem na Europa dizendo que a Europa não conhece o futebol brasileiro, que história é essa, rapaz? Eles conhecem tudo. Tudo do mesmo jeito que a gente está aqui observando o futebol. Rapaz, existe... Hoje está todo mundo... O futebol está aberto aí para todo mundo ver. Não existe isso. Isso aí é conversa para boi dormir. Não existe, cara. Você está entendendo? Então, o que está acontecendo aqui no futebol brasileiro, na verdade, é uma entre-safra muito grande. Houve um problema grave, que é esse problema de desvalorização do treinador brasileiro. Eu acho isso um problema gravíssimo. Por quê? Porque, cara, eu não vi, assim, por mais... Olha, eu vou dizer isso aqui para vocês,
por mais que o Ancelotti, vamos supor, por mais que o Hexa venha, certo? Mas, por exemplo, a gente tem observado, ele chegou ali e tal, faz um ano já. Foi ontem não, faz um ano já. Olha, o Dorival Júnior passou pela seleção brasileira, um excelente treinador de futebol. O Diniz, um ótimo treinador de futebol, foi campeão da Libertadores. O Renato Gaúcho, um ótimo treinador de futebol. Rapaz, o Grêmio foi jogar a final do Mundial com o Real Madrid. O Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, tudo foi 1-0, um gol de falta do Cristiano Ronaldo e um jogo, sabe, o Grêmio se segurando e tal. É porque aquele garoto Luan, que foi escolhido o rei da América, naquele dia não desenvolveu o que tinha para fazer e tal. E, na verdade, existe uma diferença com relação às equipes. Óbvio, o Real Madrid escolhe e forma a seleção mundial, o que quer, né? Vai lá e contrata quem quer. O Grêmio sai daqui com toda a força, com toda a garra, vai lá, não ganhou, mas fica difícil. Não foi uma coisa fácil. O que aconteceu com o Vasco da Gama? Perdeu o Mundial para o próprio Real Madrid. Também, se você observar o jogo no YouTube, aí, um jogo difícil, certo? Não adianta nada, como diria o nosso Sérgio Sampaio, você jogar bonito e perder. O que tem que fazer é ganhar, não é? Só que perder, meu querido, faz parte do jogo. O que eu queria, o que era e por que eu estou nessa linha de raciocínio, é que eu queria observar uma seleção brasileira. Nós temos hoje o treinador mais vitorioso do mundo, certo? Em um ano, cadê essa mudança radical? Cadê o cara para chegar? Olha, tá aqui. Hoje eu vou entrar com o Endrick, vou entrar com o Ryan, vou entrar com o time jogando com rapidez e tal. Cara, não teve essa mudança. Então, essa crítica que é feita ao treinador brasileiro, eu simplesmente não compreendo por que essa crítica existe, que o treinador brasileiro está ultrapassado. Ultrapassado por quê, rapaz? Está ultrapassado por quê? Agora, o cara chega... Olha só, nós temos aqui, atuando, treinadores que conquistaram grandes títulos. Grandes títulos. Esse garoto, o Felipe Luiz, deixou de jogar um dia desse. Sabe montar equipe e tal, não sei o quê. Demitiram o rapaz para colocar lá o Leonardo Jardim, veio lá de Portugal, que estava fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro. Então, existe muito aqui no Brasil mesmo, houve uma desvalorização dentro do futebol brasileiro. E isso aconteceu e, aos poucos, chegou na seleção brasileira. Foi assim que tudo aconteceu. A desvalorização começou nos clubes e chegou na seleção brasileira. Agora, o meu time, o Vasco da Gama, por exemplo, ele já tentou, trouxe o treinador português, o Sapinto, que chegou, rapaz, e simplesmente o time não andou, não fez o time andar. E eu achei legal, porque o Renato Gaúcho agora foi lá e o pessoal cobrando e disse, eu sou treinador, não consigo fazer mágica, não. Então esse é o cara do papo reto, entendeu? Ele chega para a torcida e diz... Aí a torcida começou a reclamar, porque tinha que escalar o fulano, tinha que escalar o Beltrano. Então, ele pegou, ouviu o torcedor, escalou o time do jeito que o torcedor queria. Continuou ouvindo crítica. Então, é uma questão mesmo de cultura, é uma questão cultural. E eu sou vascaíno e nós, torcedores vascaínos, vivemos uma cobrança intensa. Por quê? Porque nós estamos acostumados com títulos. A mesma coisa acontece com... a seleção brasileira. A seleção brasileira está acostumada com títulos. Então, a gente não se conforma em ficar não sei quantos anos sem ganhar títulos. A gente quer as conquistas. Por que o torcedor do Vasco da Gama é tão insistente e faz a cobrança mesmo? Por quê? Porque o Vasco da Gama é o time mais tradicional do Brasil, rapaz. É a história mais linda do Brasil. Um time que ganhou títulos, conquistou aí diversos campeonatos, revelou quantos craques para a seleção brasileira. Então, o torcedor está mais do que certo. Ele cobra o quê? Ele é exigente. A palavra que faltou foi exigente. Ele é exigente. Por quê? Porque ele está acostumado a ganhar títulos. Ele quer o Vasco da Gama ganhando campeonatos, ganhando títulos. É isso aí. É isso, Hanover. Eu estou acabando de receber aqui uma notícia de que o técnico da Tunísia foi demitido. Foi demitido, foi. Né? O técnico da Tunísia não suportou a estreia. É o que levou a goleada, né, de 5-1. É o que levou a goleada. Levou a goleada do jogo que eu assisti, da Suécia. Foi, né? Foi um jogaço. Agora, só que é o seguinte, a Tunísia...
o cara ser demitido no primeiro jogo da Copa do Mundo, né? Não foi a primeira vez que isso Se eu aconteceu. não me engano, aconteceu com o Parreira, foi? Com o Brasil, não? Foi com o Parreira, numa Copa? Não lembro, não. O treinador brasileiro ser Dá uma demitido olhadinha aí, em plena Excelente. Copa do Mundo, não lembro, não. Agora o que eu estava lembrando quando você estava falando dos exemplos que a gente tem mais recentes de técnicos estrangeiros atuando em clubes brasileiros, nós temos dois exemplos muito... Da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Certo. Não foi da seleção brasileira, né? Parreira, né? O Parreira foi demitido, foi brasileiro, em plena Copa do Mundo, né? Foi. É isso. O que eu estava falando para ti, Ranova, de dois exemplos de técnicos estrangeiros que fizeram sucesso aqui no Brasil e que isso pode também influenciar essa questão de o técnico atual na seleção ser estrangeiro, é a questão de nós, por exemplo, nós temos o técnico do Palmeiras, né? O Abel. Abel está aí 4, 5 anos, né? Ganhou títulos por cima de títulos, né? E aqui mesmo em Fortaleza nós tivemos um argentino, Vojvoda, que levou o Fortaleza para lugares que ele nunca tinha ido e que talvez dificilmente vai outra vez, que é disputar decisão de Sul-Americana, decisão de Libertadores, né? Quer dizer, um clube cearense com tantos treinadores que existem no Brasil e foi com um estrangeiro, né, com um argentino, que o Fortaleza conseguiu esses feitos que a gente nunca nem imaginava. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, quem era como torcedor de Fortaleza, como era que eu ia imaginar ver o Fortaleza na Libertadores, né? E enfrentar de pau a pau, e enfrentar mesmo as equipes Boca Júnior, né, e tudo. O que eu observo é o seguinte, com relação ao que você falou aí, o Abel no Palmeiras e o Vojvoda no Fortaleza. Os dois, você pode observar, venceram muito, mas também perderam muito. E na hora que as vitórias não vinham, eles... Cobrança, né? A cobrança, mas eu digo que as diretorias sustentavam. Sim. Certo? Então, por exemplo, o Abel perdeu a primeira, perdeu um Campeonato Paulista, inclusive, para o Corinthians, que o Memphis subiu na bola, não foi? Foi. Então, terminou, a presidente, dona Leila, chegava, olha, o treinador é esse aqui, não vou mexer por quê? É ele. Continuou, ganhou no outro ano. Ganhou Libertadores, perdeu Libertadores, aí, conquistou, todo mundo festejou. Perdeu, o treinador. Treinador, nós temos o treinador. Isso aconteceu aqui com o Vojvoda. Sim. O Vojvoda, para você ter uma ideia, eu vou te falar aqui uma coisa. No ano que o Fortaleza conquistou tudo isso aí, foi disputado, o Fortaleza perdeu o campeonato estadual e a torcida fez pressão para demitir o Vojvoda. Você se lembra disso aí? Lembro. E aí o Fortaleza, na época era o Marcelo Paes, né? Sim. Disse, não, ele vai ficar. E segurou. Porém, depois eu vi uma entrevista do próprio Marcelo Paes dizendo que não foi fácil segurar. Pressão, né? Pressão em cima, pressão. Então, isso é o que eu quero falar para você. É que quando o treinador vai mal, a diretoria tem que segurar. Agora, quando você escutar, isso aconteceu no passado, mas acontece no presente e no futuro. Treinador fulano de tal está prestigiado pela diretoria, 2 rodadas depois ele é demitido. Isso não existe. Fulano de tal, olha, quando você está lendo a notícia que aparece fulano de tal está prestigiado pela diretoria, não existe isso, rapaz. Existe um cara que é contratado, que assina o contrato e que o contratante, ele tem aquele contrato ali e independente de qualquer coisa, esse contrato aqui vai ser cumprido. Acabou-se. Rapaz, é um contrato de 2 anos, é um contrato de 2 anos. Depois você vai ficar aqui, ou perdendo ou ganhando, você vai ficar aqui. Isso tem muito a ver com o sucesso do Palmeiras, com tudo que o Palmeiras conquistou com o Abel. Porque se isso em público acontece dessa forma, nos bastidores, o cara chega para trabalhar, a chefe chama e diz, olha, o treinador é você. O treinador é você, não tem outro. Vá trabalhar. Então, isso aí é importante para quê? Para dar confiança para o profissional trabalhar. Agora, você já pensou, o cara vai... Aí perde 2, 3 jogos, aí chega, não sabe se vai demitido. Então, rapaz, aconteceu agora com o próprio Renato Gaúcho, e ele disse que se arrependeu. O Renato Gaúcho, no Fluminense, ele pediu demissão por causa da pressão que estava recebendo. E ninguém queria que ele saísse. E depois ele disse que tomou a decisão com a cabeça quente. Por quê? Porque eu acredito que essa cultura
de segurar o treinador. Rapaz, eu fico decepcionado quando um trabalho é interrompido abruptamente. Eu fico decepcionado, você está entendendo, Juraci? Por quê? Porque eu acho que não existe motivo nenhum, entendeu? Para você quebrar um contrato. Por quê? Porque um treinador perdeu 3, 4 partidas. E os jogadores? E os jogadores? Aí é onde eu vou lhe falar. Agora você falou uma coisa. Meu amigo, o Ancelotti, eu acho que ele escalou errado. Escalou errado. Eu sou um defensor, como toda a imprensa brasileira, do Endrick, do Ryan, todo mundo sabe. Agora, deixa eu te falar aqui uma coisa. Se o Rafinha acerta aquele chute ali, que o cara não consegue chutar uma bola ali na área, é caindo. O próprio Paquetá tentou fazer um voleio tipo Bebeto, pegou de raspão na bola. Quer dizer, os caras perderam muito também, Juraci. Então, aí o treinador vai e escala, tudo bem. Aí é para o cara entender a linha de raciocínio, porque depois o pessoal vem criticar aqui no Instagram, que o cara está falando, ninguém está entendendo nada, para o cara entender a linha de raciocínio. Eu não estou concordando com o Endrick no banco, não estou concordando com o Ryan no banco, então o treinador tem a parcela de culpa dele. Ok, essa é a parcela de culpa. Agora ele confia no Rafinha, que é o melhor lá, jogando demais no Barcelona. Ele confia no Paquetá. Ele confia no Igor Thiago, que faz gol na Inglaterra. Beleza, eu estou confiando nesses caras. Aí o cara vai, cruza uma bola, o centroavante sobe sozinho, a bola passa, ele não sabe, está procurando a bola até agora. Então, se o cara colocasse a bola para dentro do gol, estava resolvida a situação do treinador. Entendeu? Se o Rafinha... Você viu no segundo tempo aquela bola ali? O cara dentro da área, tenta o chute, cai, não consegue uma finalização, rapaz, chegar, aquela pancada, pá! Não tem. Então, isso aí também atrapalha a vida, meu amigo. Não tem treinador que resista. Qual é a parcela de culpa dele? Escalar. Ele não está vendo, não, treinador, o treinamento todo dia. Entendeu, Juraci? É uma coisa que não é difícil de compreender. Não é difícil de compreender. O cara está depositando a confiança dele naqueles jogadores, o cara entra e não faz nada. Entendeu? Então fica difícil para o treinador confiar em certas pessoas que na hora não conseguem resolver nada. Não é verdade? É verdade. Nós estamos encaminhando aqui para o final do podcast de hoje, Hanover, e nós fugimos um pouco da Copa, mas com razão, né? Que tem a ver também com a Copa do Mundo, né? Eu acho que tem a ver pelo seguinte, porque nós estamos conversando sobre o que está acontecendo no futebol mundial. Sim, sim. E tudo no futebol... Especialmente brasileiro, né? Tudo no futebol mundial e no futebol brasileiro. Rapaz, você fala nessa questão do futebol mundial. Olha, tem treinadores na Europa. Agora mesmo, o Guardiola. Quantos anos o Guardiola ficou no Manchester City? Entendeu? 5, 6 anos. O Klopp lá no Liverpool saiu porque quis. 5, 6 anos. O Simeone no Atlético de Madrid, 10 anos, cara. Comandando a equipe. Então, o que acontece? O cara chega, o treinador, o grupo vai fazer panelinha para derrubar o treinador. Aí aparece o cara que manda e diz assim, faz o seguinte, nós vamos mudar o time todinho. Esses 11 aqui vão ser demitidos, nós vamos contratar outros jogadores e tal, nós vamos formar outro grupo. O treinador é esse aqui. Você está compreendendo a questão da cultura? Tô. Aí o cara diz assim, é mais fácil demitir o treinador Do que os 11. Não. É a mesma coisa. Treinador, a multa rescisória é caríssima. Olha, tem um treinador chamado Sampaoli, o argentino, né? Rapaz, o que esse cara tem de multa para receber aí dos times que ele passou? Porque são multas altíssimas, com 3, 4, 5 meses. Às vezes o cara sai, o clube resolve demitir, e ele não tem culpa não, cara. Ele assinou um contrato, ele tem que cobrar realmente as rescisões. Não é verdade? Não está no papel? É verdade. Então eu estava vendo uma reportagem um dia dessa aí, que ele tem 4, 5 rescisões, entendeu? Por quê? Porque são rescisões milionárias. Aí eu fico assim pensando, meu amigo, a gente vai aqui, esses 11 aqui estão querendo derrubar? Estão querendo derrubar. Ok, então nós vamos fazer um tratamento aqui para resolver isso. Nós vamos tirar aqui os 11 jogadores, vamos ver aqui no mercado quem é que está disponível. Não é verdade, Juraci? É verdade. E aí você deixa o treinador, porque aí o treinador vai trabalhar tranquilo e o jogador vai pensar 2 vezes antes de querer derrubar o treinador. Você está compreendendo?
Tô. Não é verdade, garoto? É verdade, garoto. Pronto, então acho que já foi dito, né? Me permita entrar num assunto aqui, que eu vou pedir a sua opinião, Pois não, garoto. que é sobre aquele jogo amistoso que aconteceu na semana passada, futebol feminino, Brasil e Estados Unidos, né? Que o Brasil perdeu de 1-0. Mas um dos destaques negativos do jogo foi a arbitragem, né? De uma espanhola, né? Que diz que é muito famosa, mas que naquele dia ela simplesmente chutou o balde e não fez foi uma arbitragem desastrosa. E eu lembrei, quando eu era menino lá no Pirambu, menino rei do buchão, tempo de futebol de poeira, que toda a esquina tinha um campo de futebol, né? Época boa, né? E lá existia perto da minha casa existia um campo chamado Álvaro de Alencar, o nome do time, e o dirigente do time, o dono do time lá, chamava-se Zé Bacurim, certo? Veja onde eu quero chegar. O que era que acontecia? O árbitro do jogo, ele escolhia entre os torcedores lá. Eles sabiam quem era que gostava de apitar, quem sabia apitar direitinho. Quando ia começar os jogos, ele olhava assim, apontava e dizia, vem cá, tu quem vai apitar. Vem cá, né? Aí o cara apitava. Se o cara cometesse 2, 3 erros contra ele ou a favor ou contra o time dele, ele pegava e tirava o cara e ia lá e escolhia outro na torcida. Entendeu? Né? Aí eu fiquei assistindo aquele jogo de terça-feira passada pela televisão, a galera começou a gritar, tira a juíza, tira a juíza. Aquilo ali foi sensacional. Foi, né? Não, aquilo ali foi sensacional. Pois eu me lembrei do meu tempo de criança lá, entendeu? Que se fosse no campo do Zé Bacurim, aquela juíza ali... Rapaz, olha, eu vou te falar aqui uma coisa. Você lembrou agora uma das coisas mais interessantes que eu já tinha visto no futebol nos últimos tempos. Uhum. Essa história, inclusive eu comentei aqui, porque eu creio que no tempo que a gente tem acompanhando futebol, a gente nunca tem escutado isso, né? Nunca. Mas, rapaz, foi uma coisa, eu vou até gravar aqui, eu sei que mas é porque isso daqui eu não posso deixar. Rapaz, Juracy, você agora me fez recordar, né, um momento dos mais interessantes e até folclóricos do futebol mesmo. Quando a torcida pediu para tirar, porque não dava, tinha que ser substituída, né? Porque é impressionante. Olha, eu vi entrevistas da Marta, vi entrevistas de outras jogadoras no final do jogo, do treinador da seleção brasileira. Na verdade, a arbitragem, ela consegue estragar tudo, cara. Consegue estragar o jogo e foi o que aconteceu ali. Agora, o que aconteceu naquela partida entre Brasil e Estados Unidos, também eu vou dizer para você, os Estados Unidos perderam para o Brasil em São Paulo e tinham perdido para o Brasil lá nos Estados Unidos. Então, eles chegaram para aquele jogo amistoso como se fosse uma final de Olimpíada ou de Copa do Mundo. Você viu que elas entravam para resolver a situação. E a árbitra foi escalada pensando que era um jogo amigável, como se diz em Portugal, né? Amistoso. Amistosamente. Quando ela chegou amistosamente, pegou um jogo daquele ali, meu amigo, que não foi brincadeira, foi um jogão. Agora, um jogão que eu digo o quê? As meninas jogam muito mais do que aquilo ali. Entendeu? As meninas jogam muito mais, porque elas jogam bem. Eu gosto do futebol feminino. Agora, naquele dia, meu amigo, não tinha como. 2 fatores. O primeiro, a arbitragem, um desastre. E o segundo, a pilha das jogadoras, meu amigo. Porque isso acontece no futebol masculino também. O cara, rapaz, olha, quantas vezes isso aconteceu, rapaz? O cara vai, nós vamos desestabilizar o adversário. Isso foi feito aqui com a seleção brasileira, com o Edmundo, que você lembra que ele deu um murro no jogador lá e tal, foi até expulso. Por quê? Porque o cara sabia que ele tinha um temperamento forte, ia lá e ficava buzinando até que o cara explode. Você está entendendo? Então, as jogadoras dos Estados Unidos, elas fizeram exatamente isso naquele jogo. Elas foram no emocional. Elas não deixaram que o jogo acontecesse em nenhum momento. Então, o Brasil tentava jogar e elas não deixavam. E aquilo ali foi bom também para abrir os olhos com relação à Copa do Mundo. Por quê? Porque o Brasil vai estar jogando em casa, o Brasil está em busca do primeiro título mundial, está bem pertinho. Está bem pertinho. O time está bem montado. Eu só tenho uma coisa a dizer com relação a essa montagem da equipe do futebol feminino. É porque eu vejo, sabe, Juracy? Eu vejo no futebol feminino, no trabalho do Arthur Elias, eu vejo uma rotatividade muito grande, sabe? Eu não sei até quando isso vai acontecer, porque a Copa do Mundo, nós temos aí um ano.
Eu acho que ele já testou jogadoras demais, você está entendendo? Eu acho que já está na hora, agora que está faltando um ano, está na hora já de ir resolvendo, porque isso traz confiança para as jogadoras, você entendeu? Mas, com tanta, eu acho que ele já convocou aí uns 80 atletas, entendeu? Então, assim, com tantas modificações, com tantos jogadores jovens, e outra coisa, às vezes a Lorena joga, eu sei que ela teve machucada, mas a Lorena é uma super goleira, inclusive fez defesaça aqui, né? Super goleira, mas às vezes não joga. Aí entra a Lelê, que também é uma grande goleira, mas o que é importante, por exemplo, agora, a seleção brasileira, o Alisson está jogando, ele sabe que ele é o titular. Isso traz também a confiança, tá entendendo? Então, a jogadora, eu creio que ela pensa da mesma forma. Então, ali no ataque, às vezes a Jennifer vai, às vezes não vai. Aí teve também machucada, teve a questão da contusão. E agora eu vi uma notícia, eu falei aqui no nosso podcast, Copa do Mundo, sobre a Yasmin, que era lateral esquerda do Corinthians e que tinha sido contratada pelo Real Madrid e sofreu uma lesão no joelho, né? Lesão ligamentar no joelho. Ontem o Real Madrid anunciou a rescisão contratual, né? Em comum acordo e tal. Ela saiu do Real Madrid. Eu achei estranho, acho que houve um acordo, por quê? Porque não é normal, né? Em plena recuperação de lesão, a pessoa sair assim de um clube, né? Eu não sei o que foi que aconteceu nos bastidores, né? Mas geralmente o clube dá o apoio e espera que a pessoa se recupere, né? Eu não sei se já tem encaminhado, porque você sabe que todas essas jogadoras, o futebol em si, esse pessoal de classe A, tem sempre o staff muito forte, né? Então, não é simplesmente chegar e mandar alguém embora ou ela dizer, olha, eu quero ir embora. Não, o staff é quem organiza tudo. E em se tratando de uma super craque, joga muito a Yasmin. Joga demais. Pois certo. Então, Juraci, está tudo certo aí, né? Certo. Hanover, queria, para encerrar nosso... Não teu aí. Para encerrar nosso podcast de hoje... Não mexi no telefone, ele está falando sozinho, né? É a tecnologia. Você falou. Hanover, o próximo jogo do Brasil pela Copa do Mundo é na sexta-feira, como a gente já falou no começo, contra o Haiti. Jogo às 21 horas e 30 minutos. E eu queria que você me dissesse o que você espera desse jogo, o que é que você acha que vai acontecer, o que é que tem que ser feito para o Brasil melhorar o seu desempenho. Ok. Eu acho que o Brasil deve entrar em campo com o Endrick como titular, Ryan titular, Vini Júnior titular. E no meio de campo, o Danilo, do Botafogo, titular. Ok? Ok. Com essas modificações... Aí a gente vai começar a entender se a coisa vai funcionar. Porque é tudo que o brasileiro está pedindo. É tudo que o brasileiro está pedindo. Se o Ancelotti atender aquilo ali e entender que esse é o melhor caminho, aí eu passo a acreditar também que ele é um cara que escuta as pessoas, né? Que não vai tomar decisão por ser o treinador mais vitorioso da história, né? O treinador mais bem pago da Copa do Mundo atual, né? Entendeu? Entendi. Se isso acontecer, ele vai dar uma lição de quê? Agora, ele não vai fazer nada, eu penso, na base da pressão. Eu acredito muito naquilo que eu escutei de um cronista. Eu acredito muito que o Ancelotti está trabalhando para a próxima fase. Agora, ele tem que entender o seguinte, a primeira fase não acabou ainda não, cara. Uhum. Entendeu? Entendi. O cara diz assim, o Haiti, meu amigo, eu já vi tanta coisa no futebol, cara. Eu já vi tanta coisa acontecer no futebol. Então, tem que ficar de olho. Mas, indo direto ao que você perguntou, se o Ancelotti estiver disposto a mudar a equipe e colocar esses atletas que estão voando, estão querendo muito jogar, eu acho que ele vai encontrar uma seleção que não vai ser apática, porque aquela seleção ali, ô Juraci, eu ainda estou assustado, cara. Foi muito ruim, Juraci, foi horrível, cara. O primeiro tempo horrível. Então aquilo ali assusta quem acompanha o futebol sempre. Cara, quando terminou aquele primeiro tempo, eu digo, o que foi que fizeram com o futebol brasileiro, cara? Aí terminou o jogo ali,
Sabe, no segundo tempo, teve um momento no segundo tempo que até estava equilibrado, né? Teve um momento que equilibrou ali. Mas não é aquilo, está muito longe daquilo que a gente espera, muito longe. Então Quem era o Marrocos na frente do Brasil, né? Quem era? Então, o que acontece? Para responder o que você falou, é escalar a equipe com o Ryan, com o Endrick, com o Vini Júnior. Tirar o Casemiro, colocar o Danilo, e aí eu acredito que desse jeito não tem Haiti que segure. É o que eu penso. Posso estar errado? Posso. O futebol é cheio de surpresa. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa, mas eu penso assim, né? E eu creio que o Brasil vai conseguir. Rapaz, não é possível. O Juracy, nós temos o treinador mais vitorioso da história aí, né? Nós temos um grupo de jogadores. Esse grupo é acostumado a jogar contra grandes equipes. Às vezes, rapaz, eu não sei essa questão de bastidores, eu não sei essa questão de pressão, até que ponto, sabe, o Juracy? Porque o jogador de futebol, para encerrar, né? Nós estamos na reta final. Eu tenho só mais 2 perguntas para fazer para encerrar aqui. Tá legal. Quer que eu faça logo? Peraí. Vai lá. Não, é só aquela questão do Garrincha, né? Que perguntaram, a Copa do Mundo terminou. Aí ele olhou e disse, vem cá, e não tem segundo turno, não? Já terminou. Então, a gente brinca assim e tudo, mas sabe o que é? É porque o futebol brasileiro encarava a Copa do Mundo assim, era chegar, jogar e ganhar, rapaz. Agora, se chegar na final e perder, é aquilo que a gente já comentou aqui. Pode acontecer, pode, mas, cara, tem que jogar, tem que chegar, tem que jogar futebol que não jogou. Pronto, é isso que eu estou dizendo aqui. Se vai chegar numa final... Se vai ganhar, ótimo. Se perder, faz parte do jogo. Agora tem que jogar, porque no primeiro jogo não jogou. Verdade. Pronto, é isso aí, né, Juracy? Manoel, e você que está acompanhando mais de perto os outros jogos das outras seleções, você já viu alguma seleção que você acredita que vai surpreender ou que vai chegar lá pela final? Rapaz, a Espanha está jogando nesse momento em que a gente está no ar. Então... eu gostaria de emitir a minha opinião sobre a Espanha, depois vou assistir aos melhores momentos, né? Tentar entender. Agora, das partidas que eu assisti, certo? Eu gostei muito da intensidade do jogo, Japão e Holanda. Gostei muito da intensidade, um jogo muito bem jogado, sabe, Juracy? Um jogo rápido, diferente de Brasil e Marrocos, foi aquele jogo travado que... Não, cara, lá a gente via linha de passe, você tá entendendo? A gente via 1-2, a gente via o trabalho sendo feito, a rapidez nas jogadas, entendeu? Tudo isso que faltou ao futebol brasileiro. Então, por exemplo, a Alemanha fez o deverzinho de casa, fez o dever de casa. Mais até do que era para, né? Ganhou logo de 7. Então, tem como o Brasil se organizar. Nós estamos só no começo, na primeira rodada. Agora, eu já vi bons jogos. Assisti também o jogo da Tunísia, né? Tunísia e Suécia. Muita intensidade, sabe, o Juracy? Muita intensidade, muita rapidez. Isso é o que eu estou te falando. Que esse jogo do Brasil com o Marrocos, eu acho que assustou a toda a crônica e toda a torcida brasileira, porque não teve intensidade nenhuma se os caras não conseguiam fazer 1-2. Não tinha uma sequência de passe. Não tinha uma linha de passes, Juracy. Então, isso é o que eu estou te falando. A Argentina ainda vai estrear, a Espanha está jogando agora, né? A gente está aqui no ar. Ok, são 2 grandes seleções. A França, né? A França. Então, eu creio... A Alemanha já ganhou de 7-1. A Alemanha já ganhou de 7-1. Então, o que acontece? A gente ainda vai ter que esperar um pouquinho essa semana para poder ter essa resposta exata para o que você me perguntou, né? Porque as seleções ainda estão estreando, né? Agradecendo aí a audiência de vocês, ao nosso podcast de hoje. Agradecer ao meu amigo Arcelino Neto pela competência aí na direção técnica. E, para encerrar, eu quero apenas fazer uma pergunta ao meu amigo Victor Hanover. Pois não, garoto. O técnico Carlos Ancelotti, ele recebe R$166 mil por dia para dirigir a seleção brasileira. É 5 milhões por mês, que dividido por 30 dá R$166 mil por dia. É mesmo, cara. Você queria ganhar R$166 mil quantas vezes na sua vida? Não, rapaz, é o seguinte, R$166 mil, eu ganhando uma vezinha a cada 2 anos, estava tranquilo. Tava bom, né? Tava tranquilo, porque eu ajeitava aqui minhas coisas, né? Sim, minha vida, né?
Dava certo. Dá certo. Eu, às vezes, fico assustado, assim, com essa ruma de dinheiro, né? Porque eu só quero, Juraci, o seguinte, viu? Entender mais ou menos. Essa ciranda financeira é uma coisa muito difícil de compreender, né? Porque, por exemplo, tem aquela música, né? Ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual, né? Que nem dizia um amigo da gente aqui da FM Benfica, que infelizmente já faleceu, Beto Raulino, ele gostava de dizer, ô luta desigual. Desigual, né? Muito desigual. Agora, eu acho o seguinte, se o cara, certo? Se o cara é valorizado e tem quem pague, Sim. é um trabalho honesto, Uhum. o cara está ganhando dinheiro honestamente, trabalhando, ok, tem quem pague. E né? tem mais gente que ganha isso aí por dia trabalhando de forma desonesta, né? Pois é. Tem muita gente. Pois é, e aí não vale, né? Aí não vamos entrar vale. nesse mérito também não, porque senão nós vamos presos. É. Abraço, Victor Hanover, Não, prazer imenso mais uma vez aí. Mais uma vez. Não, é porque eu acho o seguinte, Juraci, que é sempre importante a gente salientar isso. O cara está ganhando R$160 mil por dia, é de forma honesta, está trabalhando de forma honesta, está fazendo o trabalho dele, tem quem pague, Uhum. né? Então, eu só acho o seguinte, que é um exagero. Mas agora eu me lembrei do meu querido e saudosíssimo Sérgio Pinheiro, para encerrar esse programa, eu me lembrei dele. Tá falando com ele. Estava falando com ele. O Serginho Pinheiro dizia o seguinte, quanto é que o Ancelotti está ganhando aí por dia? 5 milhões por mês, 166 mil por dia. 166 mil por dia. Se ele tiver devendo a alguém, não sou eu que pago. E se o dinheiro sobrar, não vem pro meu bolso. Então, aproveite, Ancelotti, a tua grana aí. Tá certo. Não é isso? Ô, Arcelino, eu quero agradecer a você aí na técnica. Muito obrigado. Quero agradecer ao Juraci. A gente tem feito essa tabelinha e está sendo tão legal. Sim. Né? Está sendo ótimo. Eu gostaria de convidá-lo. Aliás, o convite já foi feito bem antes, né? Uhum. Para a gente fazer mais 2 edições desse podcast. Nós vamos fazer, né? De acordo com o desenrolar da seleção na Copa, né? Gostaria muito da sua presença aqui do meu lado, né? Tranquilo. No próximo. O próximo está marcado para a classificação brasileira para as fases decisivas. E o podcast final para a gente assinar esse projeto vitorioso aqui na FM Benfica, o podcast final um dia após a decisão da Copa do Mundo. Vai ser no domingo, a gente faz na segunda, né? Sim, certo. Então só tem uma data aberta. Sim. Por quê? Porque a gente vai esperar, né, que o Brasil passe de fase e tal. Rapaz, está aqui. O Brasil só fala na Copa do Mundo. O país só fala no desempenho da seleção brasileira. Aí a gente vai aproveitar e vai fazer o nosso podcast antes do encerramento desse projeto. Pronto. Esse é um projeto assinado pela agência VH Produções em parceria com FM Benfica. Agradeço ao meu querido Juraci Mendonça, agradeço ao Arcelino Neto e agradeço ao Marquinho Tiradentes, da Associação Esportiva Tiradentes, o Tigre da Polícia Militar. Valeu, garoto. Valeu, até a próxima. Um abraço, felicidades. Apresentado por Juraci Mendonça e Victor Hanover. No ar, uma viagem pela história, emoção e paixão do futebol mundial. No apito inicial começa a emoção, a história do mundo rolando no gramado da paixão. Das arquibancadas